Se você sente que trabalha, trabalha. E mesmo assim o dinheiro parece nunca permanecer. Se você percebe que, por mais esforço que faça, algo sempre interrompe o seu avanço. Se oportunidades surgem, mas não permanecem. E quando você começa a crescer, algo inesperado acontece. Preste atenção neste momento, porque isso pode não ser apenas coincidência. Existem padrões que se repetem silenciosamente. Ciclos que atravessam gerações. Histórias que parecem diferentes, mas carregam o mesmo resultado. Falta, escassez, perdas constantes e uma sensação de estar sempre recomeçando do zero. Observe a sua família por um instante. Quantas histórias de dificuldade financeira você já ouviu? Quantas vezes alguém tentou prosperar e algo deu errado? Isso não é apenas sobre dinheiro. Isso é sobre ciclos. E ciclos precisam ser interrompidos. Respire fundo agora. Porque neste momento, você não está aqui por acaso. Existe algo sendo revelado. Existe algo sendo exposto. E aquilo que é exposto pode ser confrontado. E aquilo que é confrontado pode ser quebrado. Permaneça nesta oração. Porque agora nós vamos entrar em um nível mais profundo. Agora, com mais clareza, comece a observar com atenção os padrões que cercam a sua vida. Não apenas o que aconteceu, mas o que continua acontecendo. Situações que se repetem, perdas que parecem seguir o mesmo roteiro, momentos em que tudo parecia caminhar bem. E de repente, algo interrompe. Isso gera cansaço. Isso gera frustração. E muitas vezes gera silêncio. Porque chega um momento em que a pessoa para de falar e começa apenas a suportar. Mas hoje não é dia de suportar. Hoje é dia de entender. Hoje é dia de enxergar além do natural. Existem raízes que não são visíveis aos olhos, mas produzem efeitos reais. Influências que se alimentam de repetição. Ciclos que se fortalecem quando não são confrontados. E por muito tempo, isso pode ter passado despercebido. Pode ter sido tratado como azar, como falta de oportunidade, ou apenas como uma fase difícil. Mas nem tudo é apenas uma fase. Alguns ciclos precisam ser interrompidos. Algumas raízes precisam ser expostas. Porque aquilo que permanece escondido continua atuando, continua influenciando, continua limitando. Respire fundo mais uma vez. Porque agora você não está apenas percebendo. Você está se preparando para confrontar. E tudo aquilo que será confrontado não poderá permanecer da mesma forma. Permaneça firme, porque o nível desta oração
está prestes a subir. Agora, permaneça firme. Porque este não é apenas um momento de reflexão. Este é um momento de posicionamento. Você já percebeu os padrões. Você já identificou os ciclos. E aquilo que foi identificado não pode mais permanecer oculto. Então, neste momento, eu me posiciono em autoridade espiritual e declaro que todo ciclo de escassez que vem se repetindo, toda influência que tem limitado o crescimento, toda força invisível que sustenta a falta, comece agora a perder a sua sustentação. Eu declaro que aquilo que parecia forte começa a enfraquecer. Aquilo que parecia permanente começa a se romper. Porque hoje há consciência, hoje há posicionamento, hoje há decisão. E toda estrutura que depende da repetição perde força quando é confrontada. Então eu declaro agora que toda raiz invisível de escassez, toda origem que sustenta esse ciclo, seja exposta neste momento. E ao ser exposta, comece a ser quebrada, comece a ser desfeita, comece a perder a sua influência, porque aquilo que é confrontado com autoridade não permanece intacto, não permanece operando da mesma forma. Respire fundo, permaneça firme, porque agora a ruptura começou. E o que começou a se romper não voltará ao estado anterior. Neste momento, permaneça concentrado, porque aquilo que começou a ser exposto agora está sendo confrontado com mais força. Eu declaro que toda estrutura invisível que sustentava a escassez perde agora o seu apoio, perde agora a sua base. Toda repetição de perdas, toda limitação financeira constante, toda sensação de bloqueio começa agora a se desfazer. Eu declaro que aquilo que parecia resistir já não tem mais força para permanecer. Aquilo que parecia voltar não encontrará mais espaço, porque existe um posicionamento firme sendo estabelecido. Existe uma decisão sendo tomada. Existe uma ruptura em andamento. E toda influência que depende da repetição começa a perder o seu ciclo, começa a perder a sua continuidade. Eu declaro agora que toda raiz oculta, toda origem que sustentava esse padrão, seja completamente enfraquecida, sem força, sem sustentação, sem continuidade. Porque aquilo que está sendo confrontado com a autoridade não consegue permanecer ativo, não consegue se manter escondido. Respire fundo novamente. Sinta este momento. Porque algo já não é mais como antes. O que estava oculto foi exposto.
O que estava forte foi enfraquecido. O que se repetia começou a ser interrompido. E aquilo que começou a perder força não retomará o mesmo domínio. Neste momento, a ruptura já não é apenas iniciada. Ela está sendo estabelecida. E tudo aquilo que dependia da repetição começa agora a perder completamente o seu ciclo. Eu declaro com autoridade que todo padrão de escassez herdado, toda repetição de perdas financeiras, toda limitação que atravessou gerações, está sendo quebrada agora. Não parcialmente, não lentamente, mas de forma direta, definitiva e irreversível. Eu declaro que aquilo que vinha se repetindo encontra neste momento seu fim. Todo ciclo que se alimentava da continuidade perde agora a sua sequência, perde agora a sua força. Eu declaro que toda raiz invisível, toda origem oculta, tudo aquilo que sustentava esse padrão, seja completamente desfeito, sem retorno, sem reconstrução, sem continuidade. Porque aquilo que é quebrado com autoridade não se reorganiza da mesma forma, não encontra espaço para voltar. Neste momento, tudo aquilo que limitava, tudo aquilo que bloqueava, tudo aquilo que interrompia, perde completamente a sua atuação. Respire fundo, porque agora você não está mais dentro do mesmo ciclo. Você não está mais preso à mesma repetição. Algo foi quebrado. Algo foi interrompido. Algo deixou de existir como antes. E aquilo que foi quebrado neste nível não será reconstruído da mesma forma. Neste momento, percebo o que está acontecendo. Aquilo que sustentava o ciclo já não tem mais a mesma força. O que antes parecia constante começa a perder a sua repetição. O que antes parecia inevitável já não se sustenta da mesma forma, porque houve ruptura, houve confronto, houve decisão. E quando algo é removido, um espaço é aberto. E este espaço não ficará vazio. Ele será preenchido. Eu declaro neste momento que todo espaço onde havia escassez começa a ser ocupado por equilíbrio, começa a ser ocupado por estabilidade. Toda área que antes era marcada por perdas começa agora a receber reconstrução. Começa agora a receber direção. Eu declaro que novos caminhos começam a se abrir. Novas possibilidades começam a surgir. Novas decisões começam a ser estabelecidas.
Porque onde houve interrupção do ciclo, há espaço para um novo começo. Respire fundo. Sinta este momento. Porque algo já está sendo reorganizado. Aquilo que estava desajustado começa a encontrar alinhamento. Aquilo que estava instável começa a encontrar firmeza. E mesmo que ainda não seja totalmente visível, já está em movimento, já está em processo. Porque toda ruptura verdadeira abre caminho para a reconstrução. E aquilo que começou a ser reconstruído não voltará ao estado anterior. Agora, perceba a mudança que está acontecendo. Aquilo que antes parecia instável começa a encontrar firmeza. O que antes se repetia de forma negativa já não encontra o mesmo caminho, já não encontra o mesmo espaço, porque houve uma interrupção real, houve uma decisão firme, houve um posicionamento que mudou o curso. E agora, o que começa a se estabelecer não é mais baseado na escassez, não é mais sustentado pela repetição negativa. Eu declaro neste momento que toda a área que foi atingida por limitações começa a ser fortalecida, começa a ser estabilizada. Toda insegurança que existia começa a dar lugar à confiança. Toda dúvida constante começa a perder a sua força, porque agora existe clareza, existe direção, existe um novo alinhamento sendo formado. Eu declaro que aquilo que está sendo reconstruído será firme, será estável, será contínuo, sem interrupções inesperadas, sem quedas repetitivas, sem retorno aos antigos padrões. Respire fundo mais uma vez, porque o que está sendo estabelecido agora não depende do passado, não depende dos ciclos antigos, depende da decisão que foi tomada, depende do posicionamento que foi assumido. E aquilo que é estabelecido com firmeza permanece, se sustenta, continua avançando. E o que começou a se firmar agora não será facilmente abalado. Neste momento, não há mais confronto, há posicionamento, não há mais dúvida, há clareza, não há mais instabilidade, há firmeza, porque aquilo que precisava ser quebrado foi quebrado.
Aquilo que precisava ser interrompido foi interrompido. E agora, o que permanece é aquilo que foi estabelecido com autoridade. Eu declaro neste momento que nenhuma influência contrária encontra espaço, nenhuma tentativa de retorno se sustenta, porque a vigilância, a consciência, há domínio estabelecido. Toda a área que foi restaurada permanece protegida, permanece alinhada. Eu declaro que não haverá retrocesso, não haverá repetição dos antigos ciclos, não haverá reabertura daquilo que foi fechado, porque existe uma decisão contínua, existe um posicionamento mantido, e tudo aquilo que é mantido com consciência se fortalece, se sustenta. Respire mais uma vez e perceba: o ambiente já não é o mesmo, a sensação já não é a mesma, porque houve mudança real, houve transformação verdadeira. E aquilo que foi transformado não retorna ao estado anterior, permanece firme, permanece estável, permanece sob controle. Neste momento, tudo aquilo que foi estabelecido começa a ser protegido. Porque não basta romper, é necessário preservar. Não basta reconstruir, é necessário sustentar. Eu declaro agora que toda a área restaurada entre em estado de proteção, entre em estado de vigilância. Nenhuma interferência externa encontra acesso. Nenhuma influência negativa se estabelece. Porque há limites definidos, há barreiras posicionadas. Eu declaro que toda tentativa de retorno é neutralizada, é bloqueada. Toda tentativa de infiltração perde força antes mesmo de começar. Porque agora existe cobertura, existe proteção ativa. Eu declaro neste momento que o ambiente ao seu redor começa a se ajustar, começa a se alinhar com aquilo que foi estabelecido. Pessoas, situações e caminhos passam a respeitar esse novo limite. E aquilo que não pertence não permanece, não se fixa. Respire fundo mais uma vez, porque o que está sendo formado agora não é apenas mudança, é proteção contínua. Não é apenas libertação, é preservação do que foi conquistado. E tudo aquilo que é protegido com firmeza permanece, se mantém. Porque agora existe um limite claro, existe uma definição estabelecida. E aquilo que foi selado neste momento não será violado.
Neste momento, reconheço o que aconteceu aqui. Não foi apenas uma oração. Foi um posicionamento. Foi uma decisão. Algo foi interrompido. Algo foi quebrado. Algo perdeu força. E aquilo que perdeu força não volta com a mesma intensidade. Eu declaro neste momento que um novo ciclo foi estabelecido. Um novo padrão foi ativado. Não baseado no passado. Não sustentado por limitações antigas, mas baseado em decisão. Baseado em consciência. Eu declaro vitória sobre tudo aquilo que limitava. Vitória sobre tudo aquilo que travava. Vitória sobre tudo aquilo que se repetia negativamente. Porque agora existe clareza. Existe direção. E tudo aquilo que foi alinhado neste momento continua alinhado. Permanece alinhado. Respire fundo e perceba. Você não está mais no mesmo ponto de antes. Há uma diferença. Há uma mudança real. E essa mudança não será desfeita. Eu selo este momento. Eu confirmo este posicionamento. E declaro que tudo aquilo que foi estabelecido aqui permanece firme, permanece protegido, permanece ativo e não será revertido, não será interrompido, não será desfeito. Permanece, se estabelece.